filhos, né? E essa parábola se nomeou como a parábola do filho pródigo, do filho que gasta, do filho ostentador. Porém, existe três, como eu disse, três personagens, vale a pena a gente refletir aqui, porque na verdade, para mim, essa é uma parábola que fala sobre relacionamento. E se a gente perceber aqui o perdoador, o pai sábio, o pai que estava à espera dos filhos, Jesus está fazendo analogia com ele mesmo, ou com Deus Pai, né? É aquele que ama, aquele que perdoa, é aquele que traz de volta. E se você perceber aqui, os dois filhos, tá? Os dois filhos, eu tenho que fazer com a mão de cá, porque a gente acha que os dois filhos, eles tinham se desviado da presença e do propósito do pai. Como isso, pastor? A Bíblia fala primeiro que o filho mais novo pede ao pai parte da herança. E se você entender, a herança era dada, qualquer herança é dada aos filhos quando o patriarca ou a matriarca morre. Então, quando o filho vira para o pai que ainda está vivo e diz: pai, dá minha parte da herança, ele está dizendo para o pai: eu não aceito mais viver na tua casa, não quero mais a tua presença, eu não aceito estar contigo, né? E ele pega e vai embora. Interessante que o filho mais velho também se coloca numa posição dessa, que não reconhecia a paternidade daquele pai, né? Quando ele disse: mas eu trabalhei aqui como escravo, né? Sem transgredir os teus mandamentos, e o Senhor nunca matou um bezerro para me alegrar com os meus amigos. Eu quero que você entenda, tanto aquele que são dois filhos, aquele que sai e aquele que está na casa do pai, né? Todos os dois perderam a identidade de filhos, porque aquele que saiu é muitas vezes aquele que nós vimos aqui acontecer todo momento, né? Um cristão que está na presença do pai, na presença de Jesus, né? Às vezes vem o dinheiro, às vezes vem a fama, né? E se desvia da presença de Deus. É mais chamativo, é verdade, como a gente vê, o filho pródigo foi praticamente a parábola toda contando a história dele, né? Porque é tão dolorido, é tão danoso esse desvio do filho, né? O filho, ele pega e sai da presença do pai por uma questão de fama, por uma questão de dinheiro, e é o que 99,9% dos cristãos que saem da presença de Deus é simplesmente para alcançar ou almejar, né, desejos pessoais. Então, aquela presença do pai não me importa mais, a orientação do pai não me importa mais, a casa do pai não me importa mais, e agora eu saio para realizar os desejos do meu coração, aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, aquilo que eu sou, né? Isso foi o pensamento, né, do filho pródigo, na hora que ele sai. E que a gente vê muitos hoje que estão aí, muitos artistas, né? Eu não queria nem dizer aqui porque nós estamos na internet, mas muitos desses artistas, muitos desses pastores que se desviaram, influenciadores digitais que eram uma pessoa cristã, era uma pessoa que vivia na igreja, hoje cantores que estão desviados, perderam identidade de filho. Você olha para esta pessoa, você não reconhece mais, está transfigurada, transformada, né? Você sente o semblante decaído, não consegue se estruturar, pode ter milhões na conta, mas não consegue ter paz no coração, porque se apostatou da presença do todo Criador, aquele que nos completa. E nós temos por outro lado da moeda, do outro lado da balança, né, nós temos também aquele que está dentro da casa do Pai, aquele que está fazendo a obra do Pai, aquele que está fazendo a vontade do Pai, porém está
invejando, porém perdeu também a essência de filho, né? Se limitou a simplesmente a obra, se limitou simplesmente a obedecer, né? O id, né? Esqueceu do relacionamento com o pai. Veja que o pai vira para o filho e diz: filho, eu não quero te dar um cabrito, eu te dou tudo que eu tenho. A mesma coisa é o filho pródigo, o mais novo, que saiu desviado, né? Enquanto ele pede uma parte, uma porção, Deus, que significa, que tem a representatividade do pai, queria dar tudo. Repare, pense uma coisa comigo: aquele jovem pediu a parte e ele foi embora. Porém, o pai e o filho mais velho continuaram produzindo. Se ele ficasse, ele teria aquilo que foi produzido pelo pai e pelo filho mais velho. Então, o pai nunca sugeriu partes para os filhos. Ele sugeriu o reino completo, o reino de Deus completo, a sua presença completa. Nós precisamos entender que tanto aquele que está dentro da igreja, que simplesmente entrou no automático, e aquele que se desviou, eles estão fora de um relacionamento profundo com o Pai. Eles estão fora do propósito maior do Pai. Não é aquilo que Deus pode nos dar, mas aquilo que Deus é na nossa vida. Todos os dois foram relacionados àquilo que o pai poderia dar. Enquanto o pai foi que resgatou os dois filhos, a Bíblia diz que tanto ele saiu ao encontro do mais novo, como ele saiu também de casa no meio da festa ao encontro do mais velho. Entenda que o nosso Pai Celestial, Ele quer este tipo de relacionamento. A gente tem que parar de viver parte da graça, parte do poder, parte das promessas. A gente tem que viver tudo por completo.